E alguém deve estar pensando assim, agora o que que o pastor vai pregar? Eu não vou pregar. Quem vai pregar são vocês. Hoje vai ser diferente. Eu só vou fazer a referência bíblica ao tema do assunto aqui, ó. Características de uma família ideal. Vocês perceberam que tanto Daniel quanto agora a sua esposa Raquel, eles tiveram uma família que contribuiu, que ajudou, não é? No crescimento, no desenvolvimento, tanto na estatura quanto também no crescimento psicológico, de caráter, de personalidade. Hoje, eles estão ali vivendo a sua vida e com tantas vitórias, com tantas bênçãos, tudo isso ele agradeceu a Deus. Mas a razão e o fundamento da vitória desse moço, dessa moça, fundamento e a razão das nossas vitórias está onde? Na nossa família. Então eu coloquei algumas coisas aí, irmãos, como característica de uma família ideal. Agora eu quero ler o Salmo 128. Salmo 128, ele traz para nós o retrato de uma família. O retrato de uma família. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 128. Thaís, ajuda a Beth, hein? Viu? A Beth veio, ó. A neta também está aí. Que coisa boa, hein? Beth, eu espero ver você mais vezes aqui, viu? Essa é a sua igreja. Deus te abençoe. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Não é só de um lado, não. Repare, aos lados. Ela cerca toda a casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do vento, seu galardão. É o que diz o salmo anterior aí, o 127, verso 3. E diz assim o verso 4 do salmo 128. Eis que assim, dessa maneira, desse modo, será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. Olha a promessa aí. E a paz sobre Israel. Retrato de uma família. Característica de uma família ideal. E aí, irmãos, o que pode caracterizar uma família ideal? Eu anotei algumas coisas interessantes e até mesmo vou dizer para vocês, esse trabalho que eu vou fazer aqui, vou apresentar, faz parte de um... Como é que é esse negócio de... Hein? Não, é de... Eu esqueci agora. Alguma coisa relacionada à família. Vamos lá, vamos ver o primeiro item aí. A nossa irmã vai nos ajudar. Tem aí, ó. Comunicação. Qual é o casal que pode falar sobre comunicação? Mambete já correu. Percebi quando ela saiu. Logo agora. Qual casal pode falar da importância da comunicação para que uma família seja ideal? Sim, mas eu quero um casal de pé para falar sobre isso. Viu? Levante aí, irmão Cláudio e irmã Elianete. Agora vai ser assim, escolhidos. Levantem. Pode levantar. O que vocês acham da comunicação como característica para uma família ideal? Vira para a igreja, fala para o povo. Cadê o microfone para eles falarem lá? Isso! Falei que vai ser um culto diferente hoje aqui, vocês não acreditam. Viu?
Em algum momento o Anderson e a Liz vão falar também. Bem, sem comunicação, a família não existe. Né? Os pais precisam se comunicar com os filhos precisam se comunicar com os pais, para que tanto pais quanto filhos possam saber dos problemas que existam, que eles estejam vivendo. Os pais, para orientarem seus filhos, precisam se comunicar com eles. Os filhos, nas suas dúvidas, precisam se comunicar com seus pais. E o que a irmã Elianete acha disso? Eu acho que o papel dos pais, por exemplo, eu que tenho 2 filhos, minha filha, todos vocês devem conhecer, a maioria, é uma pessoa mais extrovertida. E tem o meu filho Tadeu, que é uma pessoa assim, bem mais calado, né? Bem mais calada. Então, eu como mãe, eu busco assim, puxar com ele o assunto. Eu tenho que fazer ele falar. Que ele, por exemplo, se deixar, ele passa o dia no quarto, não estudando, não fala. Aí eu entro lá no quarto, pergunto alguma coisa a ele, porque eu acho que é uma parte nele que ainda tem que se desenvolver, eu observo isso. Então, eu acho a comunicação muito importante. E acho que cabe os pais, né, procurar entender isso e fazer a sua parte. Muito bem. Nós acabamos de... Obrigado, irmão. Júnior, fica por aí. Nós vimos o vídeo aí do Daniel, né? Os irmãos perceberam que foi muito importante para aquele moço superar todas aquelas situações, o quê? A comunicação, né? Os pais e a mãe conversando, falarem. Vocês viram o que ele disse das dificuldades quando era pequenininho na escola, não é? E a mãe e o pai teve que ajudá-lo a superar isso. Então, irmãos, como é que uma família consegue chegar ao seu ideal? Em primeiro lugar, é se comunicando, falando. Muitas vezes eu ouço de um esposo ou de uma esposa dizer assim: mas pastor, a minha esposa eu pensei que ela sabia. Aí a esposa diz assim: mas eu pensei que o meu marido sabia. Onde é que está o erro? É no pensar, não é? Eu pensei que ele sabia. Eu pensei que ela sabia. Irmão, só sabe quando você falar. Você tem que dizer alguma coisa. A comunicação é importante no lar, na casa e na família. E nós estamos vivendo uma época hoje em que os nossos aparelhos eletrônicos estão roubando, não é, a cena da comunicação. Mandaram para mim um e-mail um tempo atrás, eu até procurei para mostrar aí, mas não achei. Eu não sei se eu deletei, tentei resgatar, mas não consegui. Uma família numa sala, e cada um com seu trequinho na mão assim, ó. O pai com dele, a mãe, os filhos, tudo assim. Quer dizer, ninguém olha mais no olho, não é? Ninguém conversa mais, ninguém diz nada. E eu estava na casa do pastor Paulo, logo que a irmã Fátima chegou do hospital, e eu caí na besteira de não ligar para o pastor Paulo e roubar o jornal, e pegar o jornal, mas irmão Ariel, acho que ele assina Globo ainda, não recebe o jornal Globo. Se você procurar, você vai achar. No jornal de segunda-feira, naquela parte do Globo tem um monte de editorial ali, um monte de coisa que é interessante, que não é. Tinha uma fita assim, ó, de 2 elementos, os experts em computadores. Tinha lá o nome deles e a função deles. Os caras são os bambambãs de computadores. Eu li para a irmã Fátima e para a irmã Beth. Falei, para aí a conversa, escuta isso aqui. Aí eu li. Esses 2 experts de computação dizendo que, infelizmente, os computadores, os aparelhos, enfim, estão roubando o que há de mais precioso na família, que é o olho no olho, é rir da cara do outro, encarnar no outro, zombar do outro, brincar. Eles falaram um monte de coisa lá. Então, irmão, nós precisamos ter cuidado como família, para a gente não perder esse foco aí, ó.
a importância da comunicação para uma família ideal. Vamos para o segundo item aí. E aí nós temos um versículo, volta lá por favor, muito obrigado. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. A própria Bíblia diz para a gente se comunicar, não é? Comunicar. E às vezes na família de Deus, na igreja, acontece isso também. A pessoa está passando por uma prova, por uma necessidade, por uma dificuldade, não fala nada, daqui a 2, 3 meses a gente sabe, né? Puxa, o irmão passou até fome, meu Deus, como é que pode? Ah, mas ninguém falou nada, irmão. Comunica. Comunicação é importante, não é? Você dizer o que você está sentindo, vivendo, para a igreja orar, a igreja ajudar, assim somos nós na família também. É muito importante isso aí. O segundo item. O que é que nós temos aí? Respeito. Quem sabe informar o que é a palavra respeito? Já falamos aqui uma vez. A palavra respeito é o quê? Aquilo que está por trás do peito. O que é que está por trás de uma pessoa? Uma história, uma vida. Não é? Então nós precisamos compreender isso. Uma família, irmãos, ela só vai conseguir ser ideal se houver o quê? Respeito. Jó 29:8 declara assim, ó, os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé, em sinal de respeito pela vida de Jó. Agora eu queria um casal para falar sobre isso dentro de casa. Como é que é esse negócio de respeito? Quem é que pode falar sobre isso aí? Vamos lá, um casal aí. Quem é que vai falar? Olha, a menina olhou para você. Marco Prachede e a esposa. Fala aí, de pé, rápido. Ela está te caçando para falar sobre isso. Respeito é bom e eu gosto. Fica de pé, para a igreja. Respeito é ela que manda, né? Só obedeça. Não, respeito eu creio que é posicionamento, né? Primeiro a pessoa tem que ter o posicionamento, tem que ser um exemplo. Tentar, não é aquele assim, faço o que eu mando e não faço o que eu faço, né? Então eu acho que isso já atrapalha no respeito. E quando você tem o respeito, hombridade, caráter, tentar fazer as coisas certas, às vezes eu não faço tudo certo, eu não consigo fazer, não sou perfeito, mas eu tento fazer as coisas certas, o máximo possível. Isso traz o quê? Um respeito para você. Te traz o quê? Ele vê a possibilidade, vê como fazer e vai fazer igualmente a você, tem feito. Então eu creio que uma das coisas é isso. E aí não preciso falar, não preciso pedir, é só olhar, é só pedir uma vez, 2 vezes. Lá em casa a gente tem o leminha de levantar o dedinho, 1, 2. Ontem estava até lá na piscina, eu gritei, chamei eles. Aí eles, não, eu fiz assim, ó, só assim, ó, 1, aí 2 já estavam pulando já da piscina já. Então é assim. E depois que você consegue isso, acabou. Mas isso você faz quando eles são crianças. E o que é que ela acha sobre o respeito? Eu acho que respeito é uma coisa que a gente conquista, né? Acho que nós, como pais, a gente precisa conquistar o respeito. E a melhor maneira da gente conquistar o respeito é sendo firme, é tendo um posicionamento firme. Eu gosto muito e aprendo muito com Deus, porque Deus não tem mais ou menos, não sei, né? A palavra mais ou menos, nunca vi Deus usar a palavra assim, mais ou menos. Ele é sim ou ele é não. Ou você é ou você não é. Ou você faz ou você não faz. E respeito a gente conquista com esse posicionamento. Acho que eu tenho procurado aprender isso e é o que eu aprendo na palavra dele, de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente se posiciona e tem um posicionamento firme, gosto de Josué, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posicionamento. Quando a gente age assim, a gente conquista esse respeito. E acho que é o que a gente precisa dentro da nossa casa. E isso só vai se dar a partir do meu exemplo de vida, do exemplo dele de vida. Conquistando, se posicionando, sendo firme. Amém. Aí está.
Estamos no segundo passo de uma família ideal. E já vai terminar o culto, olha lá. Vamos ver o terceiro aí? O que nós temos aí? Cooperação. Eu tomei esse texto que eu achei muito interessante. Lá em Lucas 5, verso 7, diz assim: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Fizeram sinal aos companheiros que estavam para ajudar. Houve ali cooperação. Cooperação, irmãos, é um item importante para uma família ideal. Cooperar um com o outro, não é? Em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Qual é o casal que gostaria de falar da sua experiência de cooperação nessa noite? Vamos lá? 1, 2, 3. Ninguém quer falar? É só levantar e falar. Irmão, minha experiência de cooperação é essa aí, ó. Então vamos lá, Anderson e Elis, fala aí da cooperação, vamos ver. Isso. Fiquem de pé, vira pro povo aí, pro povo lá de trás te ver, vira aí, bora, vira para ele lá e lá. Paz, irmãos. Bom, o que eu posso falar, assim, eu sempre elogio muito o Anderson, né, no meu trabalho, porque, assim, ele coopera muito. Mas, assim, no início não foi bem assim, mas hoje, né, assim, depois de um tempo, ele cooperou muito, né, no nascimento do Andinho, nas dificuldades em casa. E ele vê que, a gente vê juntos que facilita muito a nossa vida a dois. E, assim, facilita muito a vida a dois, né? A gente consegue vencer, assim, as dificuldades, um ajudando o outro, seja nas atividades da casa, com os problemas que a gente tem em família, com os parentes, enfim. Então, o fardo acaba ficando bem mais leve. E a gente curte muito mais o casamento, o nosso filho, porque às vezes vem o filho, aí fica só com a mulher, então essa divisão de trabalho, ele mesmo tive que fazer curso, ele ficou com o Andinho, não, amor, não tem problema, pode fazer seu curso, eu fico com ele e tal, então isso ajudou muito. E o que o Anderson pensa sobre cooperação? Pai do Senhor. Fala para o povo lá de trás também, que eles querem te ver. A cooperação é importante em todos os sentidos. Até mesmo nos irmãos aqui na igreja, nos momentos de dificuldades, nós podemos contar, porque isso é fundamental, a gente estar unidos. Ô Júnior, pega o microfone para ele aqui, cadê o dele? E nos momentos de dificuldades, é um ponto fundamental, a gente se comunicar com os irmãos. Olha o futuro aí, pastor, olha o futuro, ó. Fale. E nesses momentos de dificuldades, a gente tem que desabafar, tem que contar mesmo com o irmão. E você sentiu que teve cooperação da igreja? Com certeza, total. Amém. Desde os pastores aos irmãos, contribuíram bastante. E não foi a pique. O barco não foi a pique. Ele sustentou em todo o tempo. Amém. Todo o tempo nós vimos a mão de Deus sobre nossas vidas em todos os sentidos. Amém. E foi fundamental porque nós vimos muitas coisas bárbaras ali dentro do CETRIM, que é o ambulatório onde o nosso filho ficou. E nós vimos que aquele que está com a sua casa sobre a rocha faz a diferença. Amém. E aquele que não está... Amém. Graças a Deus. A água leva, né, pastor? Amém. Foi fundamental. Irmãos, veja como a cooperação é importante, não é? Esse casal, um casal jovem, tiveram ali o seu filho e eles passaram por tantos momentos difíceis, não é? Momentos difíceis. A criança ainda prematura, lutando para viver, e a gente ali junto, a igreja orando. Muitos casais aqui se alinharam com ele, né, em oração, em visita.
E foi esse espírito de cooperação que os ajudou a superar todas essas coisas. Então você nunca esqueça que a cooperação dentro de casa é importante. Marido cooperando com a mulher, mulher cooperando com o marido. Sua esposa está cansada, tem alguma coisinha para fazer, faça. Não é? O esposo chegou cansado, você pode ajudar em alguma coisa? Ajude. Essa cooperação, irmãos, vai tornar-nos uma família ideal para a glória de Deus. Amém? Vamos para mais um aí. União. Como é que é esse negócio de união? É só ficar um lado do outro que já é união, não é assim? Bem? Quem é que pode falar de união? Um casal que já tenha vivido aí bastante tempo aí que possa falar de união. Você pode falar, irmão Ariel, mãe Iraí, de união? Há quanto tempo vocês estão unidos um ao outro? Viu? No dia 28 de dezembro, eles fizeram 29 anos de casado. Para não dar bolo para a gente, eles fugiram para a Bahia, né? Foram passear. Então fica de pé e fala um pouquinho da importância da união. Vamos lá. Vamos lá. Fica de pé os dois aí, vamos lá. Como é que é essa união, esses 29 anos unidos aí? Como é que é isso? Olha para o povo lá, o povo quer ouvir. Bom, união é um processo de continuidade. Você começa uma relação de casamento, todo início de casamento, ele geralmente procede mais de uma atração física, né? De corpos que se atraem, que se acham bonitos, que sentem falta. Mas a união, ela não se estabelece apenas no aspecto físico, ela precisa estar pautada no aspecto primeiríssimo de relacionamento vertical, que é um relacionamento com Deus, para que haja uma unidade realmente efetiva, e na união entre os dois, não que não haja divergência nem discordância, porque eu tenho aprendido que quando os dois são muito iguais, um se torna desnecessário e é o suficiente apenas se olhar diante do espelho. Aí você vai ter um igualzinho a você. E a união implica em você viver em concordância, saber que a sua aliança de permanência faz você discordar, mas você está ligado ao outro em união, em unidade. Como eu disse, não é concordar sempre, mas é você saber que nos alvos estabelecidos, você tem que ter um parâmetro estabelecido em primeiro lugar por Deus, e os dois procurarem, dentro daquele foco, dentro daquele propósito, dentro daquilo que eles estão pretendendo fazer, do que estão pretendendo realizar, do que estão pretendendo resolver, solucionar, né? Partir para um mesmo princípio, para uma mesma unidade. E isso tem que ser estendido à prole. É verdade. Tem que ser estendido aos filhos. Você estabelecer, por exemplo, vai viajar. Todos querem viajar? Não é? Todos estão sentindo a mesma necessidade? Todos desejam realmente estar juntos? A união implica num relacionamento muito extenso, né? Partindo do casal, ela se estende para os demais membros da família. Verdade. Né? Então, não é uma coisa que você adquire de imediato. Porque estar juntos é uma coisa. É. Você pode estar juntos de pessoas, mas e não necessariamente está unido aquelas pessoas. E a união com o casal implica justamente nisso. Você estar junto, ter discordância, mas estar do lado do outro sempre. E o que é que o marido pensa de união? Pai do Senhor. Amém. No aspecto bíblico, a Bíblia diz que Deus juntou o homem e a mulher e se tornaram os dois uma só carne. Então estão bem unidos mesmo. Agora, é claro que essa união na vida do casal, ela é importante em todos os momentos. Como foi colocado aqui, né, a vida conjugal, ela não é só feita das maravilhas. Principalmente quando a gente começa a vida conjugal, em que cada um
teve uma formação diferente do outro. É o primeiro momento de adaptação um com o outro e é um momento muito difícil. Acho que todos nós passamos por isso. E essa questão da união, ela é primordial. O processo do convívio familiar, nós vimos aí a questão da cooperação, do respeito, tudo faz parte de um processo educacional familiar. O diálogo, como foi dito, a comunicação, isso tem que partir dos pais, que hoje está faltando realmente a comunicação, e em consequência falta o respeito, falta a cooperação e falta a união. Então, estar unido só nos bons momentos é muito fácil. O grande desafio da família é estar unido em todos os momentos. E essa união requer que você, muitas das vezes, embora não concorde com seu cônjuge, você renuncie. Que é o grande desafio do marido e da esposa. Renunciar. Porque precisamos entender como família, como marido e esposa, que muitas das vezes, embora possa até ser que o marido ou a mulher esteja certo, em qualquer motivo, em qualquer razão, mas em muitas situações, ele precisa renunciar esse seu entendimento, essa sua compreensão, para poder estabelecer esse laço de união, manter a união, de comunicação, cooperação. Você precisa renunciar. Embora você esteja certo, esposa, digníssima esposa, mas em muitas das vezes é necessário se calar, ceder. A grande dificuldade que temos hoje, até na relação da igreja, né? No trabalho, na vida social, muitas das vezes nós temos que ceder para que se mantenha a união, a confiança, a credibilidade. Então é preciso, nessa união, essa consciência, tanto da esposa como do marido, de que ambos têm que ceder em determinado momento. Essa união tem que estar presente nos momentos mais difíceis. Você chegar ali junto, entender, porque nós, como maridos, que saímos, somos sacerdotes do lar, e temos que ganhar o pão, e vivemos um mundo muito estressado, difícil, nós muitas das vezes chegamos em casa já no pico do estresse. E aí nós achamos que toda aquela responsabilidade é da esposa, e você não tem esse diálogo que foi dito aqui, você não tem essa união no sentido de estar do lado dela, no problema que ela está tendo ali com o filho, na administração da casa, do lar, da despensa, em todos os momentos que envolve o núcleo familiar. Amém. Meus amados irmãos, vamos ler esse texto bíblico. Aí está a palavra, né, de um casal de 29 anos de casamento, mantendo-se unidos, lutando por essa união a cada dia. E esse é o exemplo que nós temos aí para nós. Olha o texto que nós colocamos aqui em 1 Coríntios 1:10. Paulo disse assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Esse versículo aplicado à nossa casa, à nossa família, não vai dar certo? Amém? Amém. Então aí está um princípio, né, que vai manter a nossa família no ideal, naquilo que Deus quer. Vamos mais para frente aí, tem mais alguns outros. Entendimento. E o versículo é de 1 Pedro 3:7. Quem é que pode falar sobre entendimento? Um casal que pode falar sobre entendimento. Qual é o casal que pode falar sobre entendimento? Maridos, coabitai com entendimento. Hein? Irmã Beth está dizendo aqui que o marido ainda não conseguiu entender a mulher, não é?
Mas nós precisamos lutar por isso, não precisamos? Hein? Porque faz parte do processo de Deus, irmão, para a família ideal, não é? A questão do entendimento. Quem é que pode se levantar para falar sobre o entendimento aí? A importância de um entender o outro no dia a dia, no relacionamento. Hein? Júnior, cadê a esposa? Tem que ficar do lado dela. Fica de pé aí, Roberta. Isso. Roberta hoje está com a roupa de José, toda colorida. Eu pedi a palavra porque eu vi uma experiência. Isso, vira para lá, Robertinha. Isso, olha aí. Está praticamente toda para trás. É. Eu vi uma experiência que eu acho que a Roberta nem compartilhou, porque foi o seguinte. Houve uma coisa que eu precisei falar com a Roberta, sendo que eu não escolhi o momento nem a forma ideal para falar. Ela é mulher sentimental, todos nós sabemos disso, que a mulher é muito mais sentimental que o homem, salvo raríssimas exceções. E eu fui com a minha razão tentar consertar um erro, e ela, no momento, ela não estava receptiva para ouvir aquilo. E ela começou a chorar, e eu fui para a cozinha assim, um pouco chateado pela forma que eu falei. E eu pensei assim comigo mesmo, poxa, ela está grávida. Além de ser mulher, que é um ser mais emocional, ela está com o emocional dela sensível, né? E eu fui lavar a louça assim, parece que eu tô... Aí eu lavando a louça mesmo, aí eu pensei assim, poxa, eu vou lá pedir desculpa a ela, e não vou nem entrar no médico que ela precisava ouvir aquilo, eu vou pedir desculpa. Aí fui lá no quarto pedir desculpa a ela estava chorando, nem sei se ela lembra desse dia. E nesse dia eu percebi que eu realmente preciso cultivar isso todos os dias na minha vida. Saber que a minha esposa, a minha companheira, a minha metade, ela é mais sentimental do que eu. Muitas vezes eu vou querer resolver uma coisa com a razão, mas eu vou ter que colocar um pouco de emoção na minha decisão, porque é assim que ela entende. É assim que ela vê o mundo, ela vê tudo com mais emoção. Isso não estou dizendo a Roberta. Estudos comprovam que a mulher realmente é mais emocional que o homem. Então nós, homens, varões da casa do Senhor, precisamos mesmo tentar equilibrar um pouco a nossa razão com o emocional que as mulheres tenham, para que a gente possa tentar entender o que se passa na cabeça das mulheres, que é um enigma, um segredo que nem Freud explica. Roberto, o que você tem para dizer sobre entendimento? Bom, então, realmente as mulheres, está comprovado cientificamente que as mulheres são muito mais sensíveis que os homens. E os homens são muito objetivos, né? Mas, pelo que eu entendo, o entendimento está relacionado à amizade também, que você precisa ter com o seu cônjuge, né? Porque nós somos, as pessoas, a partir do momento que vocês assumem o compromisso diante do altar, vocês têm o compromisso de ter uma amizade, não só o amor, mas tem que ter muita amizade também. E isso agrega muitas coisas, principalmente o entendimento. Então, acho que os dois têm que entender a situação de um ao outro, entendeu? Eu acho que é isso. E aí, irmão? Deu para entender o entendimento? A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz, olha, igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento. É preciso haver comunicação para que haja entendimento. É preciso haver respeito para que haja entendimento. Não é? É preciso que haja união para que haja entendimento. Então uma coisa depende da outra. E é interessante que lá no final desse versículo diz algo aí, ó. Se você tomar sua Bíblia para ler, diz assim: tem que haver entendimento na família, no lar, no casal, para que não sejam impedidas as vossas orações. Porque sem entendimento, irmão, eu oro de uma maneira, a irmã Beth ora de outra, e qual dos dois Deus vai atender? Então tem que haver entendimento para que Deus possa trabalhar no nosso lar e na nossa família. Vamos mais uma aí. Falta mais quantos aí? Acho que é só uns dois mais, não é? Vamos aí. Fé. Mas o que a fé tem a ver com uma família ideal? Hein? Olha o texto da palavra de Deus que colocamos aqui.
Paulo falando a Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Né? Há uma fé em Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó e em tua mãe, e estou certo que também habita em ti. Olha de onde veio a fé. Veio da avó, passou pela mãe e alcançou um filho. É importante a fé, irmão, para a gente manter a nossa família no ideal de Deus? Quem pode um casal falar sobre isso? Rápido, ó, vai dar meia-noite, hein? Falar sobre a fé. É só você levantar e dizer, irmão, lá em casa tudo funciona por fé. Não é? Alguém pode dizer alguma coisa sobre a fé? Vem, irmã Beth. Não, aqui o microfone. Fique de pé aí para a igreja poder, por favor. Irmãos, a fé, ela na verdade, ela é transferida mesmo. Né? O filho, o neto, ele aprende de alguém que tem fé. Eu estava lendo para fazer um trabalho, eu li um livro secular daquele escritor Isami Tiba. Ele não é crente, ele não é evangélico, mas ele falou que para educar uma criança, os pais têm que passar religiosidade. E eu fiquei olhando aquele homem que não conhece o Senhor como nós conhecemos, dizendo que a criança precisa crer. Ela tem que ser ensinada a crer. Porque se ela crescer crendo, ela é uma pessoa muito mais amaciada. Ela recebe as coisas todas da vida muito mais fácil se ela crescer crendo. Ele não falou leve o seu filho para esta ou aquela igreja, mas ele falou na necessidade, na responsabilidade da família, do pai, da mãe, do avô, passar religiosidade. E nós vamos traduzir isso para fé. Assim como essa avó transferiu para a filha transferiu para o neto, né, aquela fé. Nós chamamos na Bíblia de legado. É o legado que um deixa para o outro. E esse legado, ele é abençoadíssimo. Nós pregamos isso muito para o nosso neto, que já tem 16 anos. Nós falamos para ele, você leva um legado muito importante na sua vida. Você é especial. Você nasceu debaixo de um legado. E essa fé que é passada para ele é importante em todos os momentos da vida dele. Então, família não dá para viver sem fé. E aí fica a nossa palavra aqui também, não é? A importância da fé, irmãos, principalmente hoje, no mundo imediatista, no mundo secularista, no mundo em que as coisas estão se transformando aí, as verdades em mentiras, mentiras em verdade, é nesse mundo que os nossos filhos estão vivendo hoje. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, transmitir uma fé viva, uma fé verdadeira. E a fé, ela não se adquire apenas lendo ou apenas ouvindo. A fé vem através da nossa experiência com Deus. Sabe, é no dia a dia, nas mínimas coisas. Às vezes a gente espera exercer fé num momento muito crítico da nossa vida. Talvez assim, o dia que a minha casa cair, aí eu vou exercer fé. Não. Comece exercendo fé nas mínimas coisas. Vá, sabe, estruturando sua vida de fé. Vai desenvolvendo a sua fé. E os seus filhos vão ver isso, a sua família vai ver isso, sua casa vai ver isso. E aí vai se tornar uma família de fé, uma família abençoada. E é isso que Deus quer para todos nós. Amém? Vamos para mais um passo aí. Amizade, depois tem mais um, não é? Só o amor. A amizade, Provérbio 17:17 diz assim: em todo tempo amo um amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Como é importante, irmão, dentro da família, a amizade. Alguém, um casal para falar sobre amizade. Sua experiência de amizade. Você ainda não falou, pode falar agora. Hein? Quem é que tem experiência de amizade para falar aí?
Isso, irmã Cristine Duarte. Fiquem de pé os dois, por favor. Muito bem. Virem para lá que o povo quer conhecer vocês, ó. É breve, né? Porque as horas estão correndo muito. Ih, pastor, é complicado. Não, é breve. Não, não pode. Bom, a paz do Senhor. Nós temos um pouco mais de 20 anos de casado. Temos um filho de 23 anos, quase 24. Em 2009, eu tive que conviver com a minha mãe, com Alzheimer. Meu marido, meu filho ficaram sozinhos durante 2 anos. Durante esses 2 anos, ficamos afastados praticamente, porque eu voltava para casa sexta-feira e voltava no domingo. Então, eu dormia sábado e acordava no domingo para voltar para minha mãe, em depressão. E ele provou para mim, quer dizer, Deus me mostrou o quanto ele era meu amigo, foi amigo, é amigo e meu companheiro. Percebemos o crescimento do nosso amor, essa distância. Fiquei doente, minha mãe continua com Alzheimer, mas isso fortaleceu o meu casamento. Eu quis renovar os votos, né, pastor, em novembro, mas ainda vai ser possível. Sim, com certeza, não perdi essa esperança, não. Mas meu pai caiu doente em outubro, bom, enfim. Tivemos que cancelar tudo. Minha vida parou de novo, como a da minha irmã, e essa amizade continua. E continua mesmo, porque ontem eu tive uma crise e ele esteve do meu lado. Ele não falou, para com isso, para de chorar. Ele ficou do meu lado, porque provavelmente voltarei para a casa da minha mãe para ficar com meu pai. Isso é Deus que vai ter tomar providência. E eu não quero, porque não sei como é que o meu emocional vai estar nisso. Mas eu creio em Deus. Estou aqui através de Deus. Foi Deus que me mostrou a minha igreja, que é essa. E foi aí que eu descobri verdadeiramente a amizade que meu marido tem por mim e eu por ele. Agora, Amém. Vamos ver o que o meu marido tem a falar. Agora eu queria ouvir dele, né? Ele tem que dizer algo aí. Fala, Duarte. Tudo que ela falou é verdadeiro. Agora, tem um porém. Isso aí é dentro do nosso lar. Mas não adianta nós termos essa amizade que ela contou, que é uma pura verdade, não tem que falar mais dessa amizade nossa, mas no mundo também, né, gente? Eu trabalho como administrador, eu tenho 20 funcionários que eu sou responsável por eles, e eles entram na minha sala. Ontem mesmo tive uma experiência. Eu mandei um funcionário embora, porque ele fez por onde? Né? Fiz várias advertências por escrito, ele assinou, e passaram-se 1 ano, ele ontem me procurou na minha sala para falar assim, seu Duarte, meu nome é Vulpiano, gente, não é Duarte, é Vulpiano Duarte. Ela me chama de Duarte. Seu Duarte, o senhor verdadeiramente é meu amigo, porque foi preciso o senhor me mandar embora para eu entender a necessidade que eu tenho que ter um trabalho. Porque ele é uma pessoa que bebe, ficava em casa bebendo no final de semana e segunda-feira não ia trabalhar. Ou chegava tarde. E eu dava advertência. Então ele falou, se não fosse a amizade que eu conversava com ele, explicava para ele que ele não podia fazer aquilo. Não era vida para um cara que tem um filho de 16 anos e uma filha de menor. Aí então ele falou, se não fosse a amizade que o senhor tem por mim, eu não estaria... Aí abriu a carteira, eu estou trabalhando, com 6 meses eu fui a um cargo de chefia, eu vim aqui só agradecer o senhor pela amizade que o senhor tem comigo. Amém. E eu agradeço a essa amizade que nós tivemos. Então eu mandei o cara embora e ele foi lá me agradecer, porque ele entendeu, né, que somente eu mandando ele embora, eu falava para ele, rapaz, vou te mandar embora para você tomar uma posição na sua vida, porque do jeito que você
está vivendo, você vai perder o seu emprego. Amém. E ele foi lá me agradecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Os irmãos verem como é importante a amizade, hein? Uma característica de uma família ideal. Terminamos agora com o amor. E aí a recomendação de Paulo na carta aos Coríntios é assim, ó: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Vamos todos ficar de pé nessa hora. Eu creio, irmãos, que todos nós temos muito para falar do amor. Quem tem alguma coisa para falar do amor, levante a sua mão. Alguma coisa. Se você fosse dizer que tem alguma coisa para falar, eu tenho, você tem, nós temos. Foi lido aqui essa noite, o culto começou lendo o quê? 1 Coríntios 13. O amor que está lá dos versículos 4 a 7, não é? Que tudo crê, que tudo suporta, que não trata com leviandade, não se soberbece, não suspeita mal. Enfim, nós estamos aqui por causa do amor. Você ainda é família, porque existe amor. E a Bíblia diz no versículo 8, Paulo dizendo ali: o amor nunca falha. Nunca vai falhar o amor. Acabamos de assistir um vídeo em que um rapaz, não é, que nasceu com tantos defeitos físicos, sem a perna, faltando um braço, um a outro com defeito, e ele supera aquilo tudo, se torna um vitorioso, cheio de medalha de ouro, de prata, de bronze, e enfim. Por quê? Porque naquele lar, naquela família, havia e há o amor. Então, meus amados, saia do culto de hoje com essa mensagem no seu coração. Deus estabeleceu pela sua palavra o ideal para todos nós. E se você ainda não alcançou, como disse a leitura bíblica de hoje, não é? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. A gente sempre falta alguma coisa em nós. Mas Paulo disse: mas quando vier o que é perfeito, as nossas imperfeições serão aniquiladas. Deus quer trabalhar em nós essas situações.